como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Aline, sou a psicóloga da Oficina da Memória, do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, projeto financiado pelo Conselho Municipal do Direito do Idoso, através da destinação solidária Ambev, executado aqui pelo Lar de Fátima. Bom, meus amores, hoje eu trouxe um assunto um tanto sentimental. Tem uma fase da vida, né? Então, assim, vamos pensar aí nos ciclos, né? Nós nascemos, aí temos o nosso momento de infância, aí entramos para a adolescência. Muitos talvez até se casam nessa fase, né, da juventude aí dos 16, dos 17. Era muito comum, né, já se casar, já ter projeções de casamento, né? Hoje, lógico que estamos em outra geração, são outras prioridades, mas eu tenho certeza aí, você que está me escutando, que na sua época era assim, com 16, com 17, já estavam falando sobre casamento, sobre as probabilidades de ser mãe, se você já não era, né? Se já nessa fase você já não estava grávida, que também era algo mais comum. Mas enfim, então vão acontecendo, vão surgindo as fases, né, da nossa vida. E aí tem um momento lá que nos tornamos mães, né? Aí você do grupo que tem o seu filho, a sua filha, que teve um, que teve dois. Tem gente que é mais animado, tem até 5, 6 filhos. E aí é um momento muito desafiador na vida da mulher, né? Ser mãe, esse mundo da maternidade, né? E aí a gente tá pegando lá na época de vocês, né? Porque hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda a dar muita informação, há muitas orientações, muitas dicas, mas na época de vocês não tinham tanto suporte. Na época de vocês eram a mãe de vocês, era a avó de vocês, era muito regado a crenças, né? Então cuidava daquele bebezinho, né? Já começava na gestação, cuidava da gestante, já tinha algumas manias, algumas crenças, quando o bebê nascia, né? E aí você tem todo essa predisposição, você deixa de ser você para cuidar então daquele serzinho que você gerou por 9 meses e colocou no mundo e educou, e ensinou certo, fez as correções, às vezes deu uns tapinhas, fez aniversário e projetou ali e organizou várias festinhas, a primeira vez que falou, a primeira vez que andou, e aí é toda uma entrega, né, que geralmente as mães, os pais têm aí com os seus filhos por um longo período de tempo, né, até que esse jovem, esse adulto possa então seguir o seu caminho. E é sobre isso que eu venho falar, sobre essa fase, né, de um termo científico, ele se chama Síndrome do Ninho Vazio. É esse tema que eu vim falar com vocês, né? É esse termo que foi definido por algumas culturas, né? Quando fala culturas, é por alguns lugares específicos. Aqui no Brasil usa-se esse termo. Por quê? Foi possível perceber o sofrimento dos pais ao se desligar dos filhos quando eles vão estudar, fazer faculdade, ou quando eles vão casar, ou quando simplesmente os filhos resolvem morar sozinho ou trabalhar em outra cidade, seja qual for o motivo. Mas percebeu aí esse sofrimento dos pais? E aqui a gente não só restringe as mães, né? Porque os pais também têm coração, os pais também sofrem, né?
com essa ausência, tá lá acostumado, todo esse período, né, que nós falamos do nascimento, as descobertas, a escola, toda essa entrega, todo esse amor incondicional que um filho significa e simboliza para nós, né? E aí chega uma hora que fala, como assim? Vai sair debaixo da minha asa? Como que vai ser? Eu vou ficar sozinha? Eu vou ficar sozinho? Será que eu vou aguentar? Será que ele vai aguentar? Como que vai ser isso? E aí foi percebendo toda essa angústia, toda essa tristeza quando se despedia, quando acontecia esse momento da vida em que os filhos resolviam seguir os caminhos longe dos pais, né? E aí eu trouxe para vocês então algumas informações sobre o ninho vazio. Entenderam o porquê do contexto? Então, quando eu falar um ninho vazio, é um nome dado para esse momento que os pais vivem, seja ele qual for o motivo. Todo pai, toda mãe, em algum momento da vida, vai ter que dar tchau para o seu filho para ele seguir o caminho dele, seja qual ele escolher. A síndrome do ninho vazio, ela é pontual, ou seja, possui hora certa para ser findada, sendo que a sua duração se estende do instante da separação dos filhos até o estabelecimento em nova ordem familiar. Então, ninho vazio só é considerado ninho vazio no momento dessa separação. Bom, agora o meu filho está indo com as pernas dele e não depende mais de mim. Isso é considerado ninho vazio. E aí, seja por formação de família nova, seja indo trabalhar em outra cidade, estudar, houve essa separação, houve essa quebra desse elo, a gente vai chamar de ninho vazio. A síndrome do ninho vazio traz consequências preocupantes para os pais. Quais são os principais sintomas? A depressão, o distúrbio de sono, não ter mais noites tão tranquilas, ter aquela insônia recorrente, né, aquela tristeza, aquela melancolia, né, ter distúrbios alimentares, ou comer demais ou comer de menos, a diminuição da libido com o parceiro ou com a parceira, a raiva, alteração de humor, entre outros. Esses são os principais sintomas que pode acontecer com os pais que houve aí, né, que tem esse ninho vazio. E o ninho vazio, ele acontece só no momento? Vamos pensar em uma situação. O filho saiu de casa. Mas o meu filho já está 20 anos fora de casa. Mas você ainda pode estar sofrendo com o ninho vazio. Você ainda pode estar passando por esse sentimento. Não é só no momento que ele sai, 1 semana, 2 semanas, não. Nós estamos falando de um sentimento que ocorre da hora que o filho sai e dependendo da sua gestão emocional, do seu controle emocional, isso percorre, certo? Então, porque às vezes você vai falar assim, mas o meu filho já tá casado, sei lá, 15 anos, já me acostumei, eu já não sofro mais. Tudo bem, né? Não significa que você não passou, só significa que você aprendeu a olhar para isso de uma maneira saudável, né? Mas tem muitas mães e muitos pais que ainda ficam com essa tristeza, né? Com essa angústia do filho que foi, ainda é um pouco confuso, sente muita solidão, né? Nos casos em que a tristeza é mais presente, né, que prolonga aí, ela vem acompanhada por uma ausência de objetivos e é necessário uma atenção maior, né? É necessário analisar
essa tristeza, esse estado depressivo que percorre por muito tempo. Então, se você que está aí me assistindo, está se identificando com essa tristeza devido à ausência, a gente fala filhos, né? Mas eu sei que tem aí no grupo muitas mulheres e muitos homens que consideram os netos como os filhos, criou os netos para mãe deles poderem trabalhar, para os pais poderem trabalhar, e tem então esse amor maternal pelos netos e sofre também, inclui também na questão da síndrome do ninho vazio, tá? Vocês que estão me assistindo, que às vezes tá sentindo tudo isso pelos netos, também considerado, tá? Então, os filhos, aqui eu vou dar um nome de filhos, mas entendam também que pode ser netos, tá? Os filhos saindo de casa na mesma época em que a mulher está na fase de transição, mais vulnerável, né? Ela fica mais propensa a contrair com mais intensidade a síndrome do ninho vazio. Vou dar um exemplo agora na pandemia. Vamos supor que você, que é vó, que mora aí com o seu neto, com a sua neta, ou que tem a sua filha ainda dentro de casa, o seu filho dentro de casa, imagina agora, nesse momento de pandemia, que a gente não pode beijar muito, não pode abraçar, não pode ter tanta demonstração de afeto, você passar por essa situação, fora as questões externas que atingem, né, a gente também, essas questões do mundo que vem acontecendo, vem sendo um ano muito difícil para a gente enfrentar 2020, né? Então a gente já tem todas essas questões em volta e aí ter que lidar com uma separação dessa. Olha só, aí por conta do externo, a intensidade, como eu vou lidar com isso, tem uma probabilidade em ser mais intensa, mais forte, eu sentir mais do que o esperado, né? Essa questão da síndrome, ela não difere da mulher e do homem, por isso que eu sempre falo de mães e falo de pais também. O homem também passa por essa dificuldade, pela mesma dificuldade, né? Pelas mesmas questões, pelos mesmos sintomas, às vezes tem perda de libido, tem alterações de humor, tem angústia, tem a depressão, fica mais ansioso, come mais ou come de menos, fica mais caladinho, fica mais na dele. O homem também passa por isso, né? Porque o homem é um ser humano dotado de todas as emoções, de todas as questões biológicas, igual nós mulheres. Não difere. Às vezes é que temos a ideia de que o homem é mais duro, é mais forte, é mais resistente, o homem não chora. Tem muita gente que tem essas questões, mas não, isso é errado. O homem também tem o direito de sofrer, de chorar, de ficar chateado, de passar por esse processo do ninho vazio até vir a compreensão de que é uma fase, de que ele também teve essa fase, que ele saiu da casa dos pais dele. Então é todo um processo, né? Cada um no seu tempo, cada um vai sentir de um jeito, né? Uns mais intensos, outros não, mas sempre vão passar. Isso é importante vocês terem em mente. Sempre vai ter o ninho vazio. O que vai mudar de uma pessoa para outra é a intensidade que isso vai reger dentro, aí no seu contexto. Bom, então se eu tô me sentindo assim, mais triste, mais ansiosa, mais cabisbaixa, por conta dessa separação, está se percebendo aí nesse ninho vazio, o que eu posso fazer? Você vai se perguntar aí, né? Você vai perguntar, e aí, Aline, eu passo por isso, ok, e aí, o que eu faço? Né? O que os estudos, o que os textos trazem para nos ajudar, para nos orientar? Para a gente pensar da forma mais positiva possível, de acordo com a situação. A gente precisa ressignificar essa separação. Primeiro, se orgulhando. Poxa, eu criei um ser humano, eu criei meu filho, criei minha filha, criei meu neto, criei minha neta para o mundo. O meu dever de cuidador, de cuidadora, eu cumpri.
eu mostrei o caminho, os princípios, os valores. Eu formei esse ser humano para o mundo e ele está pronto, né? A minha missão está dada, né? Eu joguei o meu dadinho aí para o mundo. Ressignificar isso de uma forma positiva. Se ele está indo, é porque você deu condições para ele caminhar com as perninhas dele. Você deu essa estrutura para ele seguir na vida dele, ou formação de família, para ele continuar esse processo. Então, por que não, ao invés de você se aprofundar em uma tristeza profunda, usar ao contrário? Poxa, estou orgulhoso de mim, estou orgulhosa de mim, fiz o meu papel, criei um homem independente, uma mulher independente, que vai à luta, que vai aí ter as suas conquistas, né? Mudar esse pensamento do mudar esse pensamento do melancólico, da tristeza, do estou abandonado, estou sozinho, meu mundo acabou. Ao contrário, nada acabou. O elo e o vínculo que vocês criaram por conta da sua criação não vai mudar. Muito pelo contrário, né? Quando tem essa separação, os vínculos tendem a melhorar, porque entra a saudade, entra as novidades do que eles vão conquistar o mundo afora, né? Entra aí, você vai ter muito mais disposição para conversar com ele, você vai ter as suas novidades, e aí entra um momento em que você tem que olhar para você. Talvez seja um momento porque fica muito cômodo eu não posso fazer certa coisa, porque eu tô cuidando ali do meu neto, o meu neto precisa de mim, a minha neta precisa de mim, então eu não posso. Então você sempre está se deixando para depois, para estar colocando eles à frente. E aí esse momento você tem que usar para você. Já está criado, já foi para o mundo, você já fez o seu papel. Então é a hora de você. E se você gosta de dançar, vai procurar um lugar para dançar. Você gosta de viajar, vai procurar um grupo legal de viagem, vai fazer um hobby, vai fazer um exercício. É lógico que a gente está falando de uma maneira geral, mas a gente não pode esquecer que, claro, estamos em pandemia. Não é o momento, né? Vocês que estão aí no grupo de risco, mas é só para vocês ir pensando sobre o assunto. É encontrar estratégias para enfrentar a situação. E não olhar isso como um problema e se afundar nessa questão, né? Você pensar melhor na saída desses filhos, né? Lembrar que o ninho do amor, do respeito, da dignidade, da honestidade foi construída. E que agora é bem assim, né? Vamos associar o ninho e o passarinho. Então agora é hora de soltar esse passarinho. Deixa ir, deixa voar, entenda que você fez o seu papel. Se você é casada, se você é casado, vai curtir sua esposa, vai curtir o seu marido, vão atrás de novas aventuras, de novas possibilidades, se refazer, se reinventar. Esse é o momento de você enfrentar novas situações, se colocar à risca, fazer novos amigos, passear, dançar, se divertir. É o momento de você viver, porque não se esqueça que você viveu por muito tempo cuidando, mais cuidando do outro do que de você. Então agora esse é o momento de você cuidar de você, fazer as coisas por você e para você, né? Usa todo esse momento para compreender a questão de uma forma positiva. Isso vai te ajudar muito a passar por esse processo, que no começo é mais doloroso, né? E depois ele vai conseguindo ter essa compreensão dos fatos, entender que faz parte da vida, das fases, e que tá tudo bem, né? Tá tudo certo, todo mundo vai sobreviver, todo mundo vai viver bem,
né? Ele só tá indo, ela só tá indo cumprir o papelzinho dela aqui no mundo, certo? Se você está passando por isso, eu desejo que você ressignifique tudo isso. Você que passou por isso e hoje consegue viver bem com isso, dá dicas aí no nosso grupo, curte, compartilha, fala lá como foi o processo para você do ninho vazio, se você percebe que você ainda está dentro dele, se você já se recuperou e já está bem, certo? Pensem sobre isso, sobre ressignificar as situações, dar um outro olhar para aquilo que tá tão triste, tá tão sem graça, tá tão sem motivação. Vamos parar com isso, vamos dar outra cara, vamos focar, colocar nossa concentração na solução e não no problema, certo? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do tema, né? E até a próxima. Tchau!